Mini aula de como estruturar, entregar e vender uma mentoria online. Nessa mini aula eu vou ter como objetivo te passar como se fosse um checklist de uma série de questões importantes que tu precisa ter muito claro, seja tu uma pessoa que já tem uma mentoria online, mas às vezes ela não tá bem estruturada ou tão estruturada quanto poderia, ou tu que tem um conhecimento, quer fazer o teu primeiro infoproduto e vai ser uma mentoria. Isso aqui que eu vou te passar são as informações mais importantes que tu precisa ter para que a tua mentoria realmente gere resultado e tu te sinta segura para entregar. Primeiro ponto, eu dividi em 3 partes, tá? Então a primeira parte é a parte da estrutura. Dentro da estrutura tem coisas que eu vou pensar junto com o meu cliente, se eu estiver desenvolvendo para ele, ou que eu estruturei no meu caso, na minha mentoria. Uma delas é, qual vai ser o formato em que eu vou fazer essa mentoria? Tem vários formatos em que a gente pode fazer, mas tem 2 aqui que de forma didática eu vou trazer. O primeiro formato é o formato individual. Ele já é autoexplicativo, então tu vai entregar todo o processo da mentoria para uma única pessoa. Tu vai atender um cliente por vez. Eles não vão estar num grupo, eles não vão estar misturados. E a segunda opção é uma mentoria em grupo, porém híbrida. O que eu quero dizer com isso? Diferente do que a gente vê aí, às vezes mentorias em grupos em que a pessoa não tem um encontro individual e aí ela tem muito mais, a mentoria tem muito mais uma cara de curso online com uma entrega ao vivo. Mentoria, pra mim, eu acredito muito que precisa ter o mínimo de acompanhamento individual. Então, se tu vai fazer uma mentoria em grupo, é importante que tu considere ter pelo menos 1 ou 2 encontros, ou mais até se tu quiser, individual com o teu cliente. Porque a mentoria, ela tem esse caráter de acompanhamento, direcionamento para aquela pessoa que entrou. E eu não consigo fazer isso se eu não entendo qual é o caso dela. E para isso, eu preciso fazer esse encontro individual. Então, mesmo se tu optar pelo formato em grupo, tem que levar em consideração que vai ter pelo menos 1 encontro ou 2 encontros que a pessoa precisa ter individual, seja contigo ou com alguém do teu time. Segundo ponto, a gente precisa definir o objetivo. O que eu quero dizer com objetivo? Tu tem que ter muito claro o problema que se resolve dentro dessa mentoria, o resultado, ou seja, qual é onde a pessoa chega com a tua mentoria e quem é esse cliente ideal. Quem é a pessoa que vai passar pela tua mentoria? Por mais que pareça bobo esse tipo de informação, é isso aqui que vai dar clareza para a gente saber como vai ser a jornada desse aluno, o que eu preciso trabalhar dentro dessa mentoria, onde eu tô levando aquela pessoa, porque eu tô, mentorando ela. Então, em que objetivo eu tenho com ela? Onde eu quero levar aquela pessoa? Isso tem que estar na ponta da língua, tem que ser claro, porque sabendo disso vai deixar o processo da mentoria muito mais eficiente, tu sabe onde tu quer levar a pessoa. Bom, depois do objetivo definido, a gente vai definir os entregáveis. E o que são isso? A gente vai definir o tempo. Quanto tempo vai ser minha mentoria? Vai ser 3 meses? Vai ser 6 meses? Vai ser 1 ano? Vai ser 4 meses? Não tem uma regra, mas é importante que tu saiba quanto tempo eu vou levar ou eu quero levar com esse mentorado para chegar no objetivo que eu prometi. 2, quantidade de encontros. E não tem, de novo, uma ciência exata. Encontros a cada 15 dias, encontros uma vez por mês. O que eu vou te sugerir é que tu faça o seguinte, tu avalie. Bom, dentro do que eu quero trabalhar, dentro do meu método, dentro do objetivo da mentoria e o que eu quero trabalhar, eu preciso ou eu consigo trabalhar isso com o meu mentorado em X encontros, durante X tempo. Assim vai ficar muito mais claro para ti e vai ficar mais seguro de tu realmente entregar o teu trabalho como prometido. Depois a quantidade de encontros, base gravada. A base gravada, para mim, ela não é para ser um monte de aula aleatória para só encher linguiça, sabe? A base gravada, na minha visão, tem várias coisas que eu falo no 1 a 1, seja numa mentoria individual, ou que eu vou trazer para os alunos ali em grupo, que são coisas mais ligadas a uma coisa que ela precisa aprender, ou um passo a passo ali que ela precisa executar, que facilmente eu poderia deixar isso gravado para a pessoa poder assistir mais uma vez, para ela poder se capacitar no que ela precisa dentro do meu método, e eu separar os encontros ao vivo ou os encontros individuais com o meu mentorado para trabalhar aquilo que eu preciso fazer de forma individualizada, de forma mais personalizada ou próxima
do meu mentorado. Então, a base gravada, para mim, é onde a gente concentra toda essa parte da tua metodologia. O que o aluno pode se capacitar para quando ele fizer os encontros, ele conseguir avançar. Ele conseguir ter mais resultado, ele vai ter mais clareza do que tu tá trabalhando com ele ali. E por último, suporte. O suporte é uma coisa importante, porque mentoria é acompanhamento. Então, por onde tu vai acompanhar aquele aluno? Se for individual, beleza, às vezes tu vai acompanhar diretamente no WhatsApp, ou tu vai ter um grupo ali só com o teu mentorado, mas se for em grupo, onde é que tu vai concentrar? Numa comunidade, num grupo do WhatsApp? Quem vai gerenciar isso? É muito importante ter isso já pré-definido. Na segunda parte, a gente vai olhar para entrega. Sim, se tu quer passar profissionalismo e se sentir segura com a tua entrega da mentoria, aquela segurança de que tu realmente está entregando algo bom, que valeu o preço, que é condizente com o teu conhecimento, tu precisa pensar em determinados pontos aqui na tua entrega. E o primeiro deles é o onboarding. O onboarding, ele não é só oi, boas-vindas e tudo mais. Ele tem algumas coisas, às vezes é onde tu vai coletar a informação daquele cliente, é onde tu vai fazer a emissão de contrato, é onde tu vai liberar determinados acessos, é onde muitas vezes tu vai explicar para ele como é que vai ser a jornada dele dentro da mentoria, para que ele tenha clareza desde o início, é onde a gente já agenda o primeiro encontro individual. Essa recepção, esse onboarding que pega o mentorado ali no calor do momento, empolgado, determinado, vai ajudar demais a ele conseguir se manter engajado, já entrar mais engajado ainda no projeto. E isso impacta, sim, nos resultados mais adiante. Segundo ponto é o fluxo de agendamento. Eu sei que isso parece bobinho, tá? Mas, por exemplo, se tu faz encontros a cada 15 dias com aquele mentorado individual. O que é importante tu ter? Cara, é tu já ir agendando o encontro seguinte com aquele cliente ao final. Então, eu fiz o primeiro encontro, ao final daquele primeiro encontro eu já agendo com o meu cliente o encontro seguinte. Por quê? Porque muitas vezes, quando tu tem 1, 2 mentorados, beleza, tu consegue lembrar de cabeça. Mas com o tempo, tu pode acabar esquecendo de agendar alguém. Então esse fluxo de agendamento vai garantir que tu esteja de olho, pertinho de cada mentorado teu e que garanta que ele vai estar sempre nos encontros que precisam estar. Terceira coisa é o formulário, tá? Esse formulário geralmente é legal em pré. Vai ter o primeiro encontro, eu quero colher informações do meu mentorado. Eu vou fazer o quê? Às vezes eu posso fazer um formulário simples, no Google Forms mesmo. E aí eu vou pedir certas informações para aquele cliente que vão me antecipar para quando eu fizer o encontro de diagnóstico, eu entender melhor qual é a situação dele, qual é o contexto e saber fazer perguntas mais precisas. Quarta coisa é o material de apoio. E assim, material de apoio, eu também não sou da firula. Tem que ser um material todo cheio de design, de get-get. Não necessariamente. Para mim, o material de apoio ele tem que ser funcional. Então, ele pode ser até num Google Docs, mas ele tem que ser funcional, algo que o aluno vai usar. Ele tem que estar claro, não cheio de informação que vai confundir. E ele tem que estar, sei lá, tu vai passar vários materiais de apoio para aquela pessoa. Então, eles precisam estar concentrados em um único lugar. Por exemplo, no nosso caso, a gente usa na empresa como um todo o Notion. Então, os materiais que a gente passa para os nossos clientes, eles ficam todos dentro do Notion. Não que tu precise usar o Notion, tem gente que usa Trello, tem gente que usa Google Drive, mas deixa tudo concentrado, todas as informações, desenvolvimentos e coisas que vocês vão fazer em um único lugar. Isso vai ser muito melhor, tanto para ti quanto para o teu aluno. Quinto ponto é o diagnóstico, e aqui tem muita gente que peca. Para mim, para a gente conseguir desenvolver bem um passo a passo ali com o cliente da mentoria, para a gente conseguir ter resultados melhores e acelerar o projeto do cliente da mentoria, é importante que a gente, como especialista, saiba fazer um bom diagnóstico. E aonde eu concentro isso? Geralmente no primeiro encontro. Então, o primeiro encontro que eu vou ter com um cliente é para entender o contexto dele. Então, é para entender, cara, o que ele tá pecando, o que tá mais urgente no negócio dele, o que tá mais resolvido, como é que é o perfil comportamental, onde ele vai falhar, aonde eu sei que ele é melhor, então ele vai fazer com mais facilidade. Porque mesmo que a gente tenha um passo a passo e um método, a mentoria ela tem esse caráter de conseguir personalizar, de conseguir orientar no caso do cliente. Então, muitas vezes a gente vai fazer uma leve alteração para justamente ele conseguir se desenvolver mais rápido dentro da tua mentoria. Organização do passo a passo, já foi o que eu falei no anterior. Cara, mesmo que a gente vá fazer
uma personalização, que a gente vai ajustar ali o que faz sentido para o cliente, o que a gente vai trabalhar primeiro, segundo, terceiro. A gente precisa ter claro este passo a passo. O passo a passo é uma forma em que tu já vai deixar bem clara para ti, pode ser só interno se tu quiser, aonde tu sabe exatamente o que tu precisa trabalhar primeiro, que o aluno precisa estar bem resolvido com aquilo para tu trabalhar outra questão e a outra questão e daí ele avançar dentro da mentoria, tá? Então esse passo a passo às vezes tá só na tua cabeça de uma forma solta, tu precisa colocar ele no papel e formalizar ele, nem que seja só para ti. Tarefas práticas. Esse é um ponto também bem importante. Muitas vezes a ausência de resultado ou a ausência de engajamento que os mentorados têm dentro da mentoria vem por causa dessa ou confusão ou falta de tarefas práticas. E tarefa prática às vezes não dá para ser uma lista infinita. A pessoa às vezes vai ficar tão sufocada que ela não vai conseguir avançar. É pequenas ações que ela vai ir fazendo, que ela vai ir construindo, para que ela vá colhendo resultados. Então, por exemplo, no meu caso, que eu faço mentoria individual, eu sempre coloco tarefas práticas ao final de cada encontro. Então, o encontro tinha tal temática ali que a gente ia trabalhar, eu trabalhei aquela temática e ao final eu vou deixar o mentorado para fazer algo, para agir até o nosso próximo encontro. E é por causa disso que a gente consegue tanto resultado aqui com os nossos mentorados, porque eles estão executando, e executar é o que vai trazer o resultado deles. Mas a gente, como especialista, precisa saber passar tarefas, e essas tarefas precisam ser simples e bem objetivas. Último ponto aqui é o suporte e o acompanhamento. E nesse caso aqui, quando o cliente está passando com a gente na mentoria, é muito importante que a gente tenha proximidade com o nosso mentorado. Então a gente acompanhe ele, sinta, faça perguntas, veja como ele tá. Daqui a pouco ele tá desengajado ou tá começando a se desmotivar e tu entende o porquê que ele tá não fazendo uma tarefa, não executando determinada coisa. E às vezes é nesse acompanhamento e resgate que a gente consegue botar o mentorado de novo no prumo, fazendo o que ele precisa fazer. É nesse acompanhamento também que a gente colhe muito resultado. Porque às vezes o cara, ele tá fazendo, ele tá tendo um baita resultado, só que ele não tá comunicando isso pra gente. E como a gente tem interesse genuíno pelo resultado do nosso cliente, a gente vai estar sempre perto dele, acompanhando para ver aonde ele desliza, onde ele tá acertando, o que precisa melhorar, e isso garante demais resultado para ele. Terceira parte é a parte da venda, porque não adianta nada a gente ter um maravilhoso produto e não vender, ninguém passar por ele. Então a parte da venda é sim crucial. E uma das coisas que a gente peca muito é na oferta visível. Para mim, mais do que a gente fazer ofertas apelativas e gatilhos mentais e tudo mais, é a gente deixar claro para a pessoa que chega no nosso perfil, seja um TikTok, um YouTube, um Instagram, que nós temos algo para vender. E o que é essa coisa? Então, pô, tu tem uma mentoria, eu tenho que entrar no teu perfil e entender que tu tem uma mentoria. O que que ela é, o que que ela resolve, para quem ela é, para justamente eu ficar ciente do teu produto. E se o teu conteúdo fizer sentido, de repente eu entro em contato contigo para entender melhor. Então, na oferta visível tem coisas importantes que tu pode fazer que já vão ajudar demais. Uma delas é bio e o link. Então, pô, na bio ali já ter muito claro o que que tu faz, que tu vende uma mentoria. O link da tua bio, por exemplo, lá no Instagram, às vezes eu olho e tem gente com um monte de aba, um monte de coisa, confuso. Cara, tem que ser um link que é claro, que é fácil do cliente entrar em contato contigo. Às vezes é um link que manda lá uma mensagem pro teu WhatsApp perguntando: olá, gostaria de saber mais informações sobre a sua mentoria individual. E aí ela abre uma conversa contigo e lá a gente desenrola. Então, o link, a bio, pode às vezes estar deixando, se o teu tá confuso, deixando venda na mesa. Outro ponto é o destaque. Sim, a gente consegue fazer isso principalmente no Instagram, né? São stories que eu vou fazer explicando como é que é a minha mentoria e ao final adicionando depoimentos. E à medida que eu vou vendendo, que eu vou gerando mais resultado, eu vou renovando esse destaque, eu vou botando novos depoimentos. E com o tempo, a pessoa que chega no teu perfil, ela olha e fala: poxa, essa pessoa, ela vende isso e olha o tanto de gente que já passou, olha os clientes que ela atendeu. E isso vai ajudar demais no processo de decisão que ela quer comprar de ti e não do coleguinha. Outra questão é o post pinado, que tem uma funcionalidade bem parecida com o destaque. Mas eu gosto de fazer essas duas opções, que tem gente que olha destaque, tem gente que olha post. Segunda coisa é chamada de vendas. Quem não oferta, não vende. Só que a gente pode fazer isso de uma forma direta ou indireta, mas
é importante a gente fazer. Aqui no nosso negócio, a gente faz pelo menos nos stories de 2 a 3 chamadas de vendas por semana. Se tu gera conteúdo, se tu traz valor para tua audiência, se tu tá trazendo um conteúdo legal para ela ali, ela não vai se importar de tu ofertar o teu produto. E às vezes essa oferta é um empurrãozinho que faltava para a pessoa entrar em contato contigo e saber mais, e tu conseguir fechar uma venda. Então dá para fazer ela tanto nos stories quanto no feed. Inclusive no feed, o que eu gosto? Quando eu faço um conteúdo que eu gero um puta valor, que é um conteúdo real mesmo, de uma coisa útil, que eu aplico, que as pessoas buscam, que o meu cliente ideal busca saber mais sobre isso, eu faço uma CTA no final. Então eu pego e falo, eu faço uma mini aula e incluo uma chamada ali para minha mentoria, caso a pessoa queira me ajuda. Isso daí faz a gente vender muito. E aí tem uma outra questão, que é o terceiro ponto, que é a multiplataforma. A presença da gente em mais de uma rede ajuda demais o nosso negócio a ter diferentes fontes em que a gente vai encontrar o nosso cliente ideal. Eu brinco que um combinho básico que a gente já pode usar é o combinho do Instagram com o TikTok. Hoje é o que movimenta o nosso negócio. Por quê? Porque o TikTok eu consigo um alcance orgânico muito bom, é uma rede de busca, então eu consigo ser encontrada pelo meu assunto e vem muito lead de cliente de lá. E o Instagram, querendo ou não, é um lugar ali onde as pessoas conseguem te conhecer melhor, conseguem te acompanhar nos stories. Então a gente faz esse bem bolado, faz anúncio lá pelo Instagram e com isso a gente tem clientes tanto vindo pelo TikTok quanto pelo Instagram. E isso é muito saudável para o meu negócio, porque daí eu não vendo só uma vez, eu tô sempre vendendo cada vez mais. E aí, para isso, eu preciso produzir conteúdo. Gente, não tem escapatória. Goste ou não goste, a gente precisa produzir conteúdo, porque é por meio dele que a gente demonstra competência. Como é que eu vou demonstrar que eu domino o que eu domino para tu poder confiar e comprar minha mentoria? Fazendo um conteúdo de valor, mostrando o que eu faço no meu negócio, mostrando o que eu faço no negócio dos meus clientes, mostrando resultados que os meus clientes têm quando eles passam pela minha mentoria, mostrando que eu domino sobre o assunto quando eu entrego um conteúdo profundo sobre um assunto que tu te interessa. Então, a produção de conteúdo, principalmente a que demonstra que tu é competente no teu assunto, é o que faz ela decidir comprar de ti. É o que dá aquele empurrãozinho para numa chamada de vendas ela falar contigo. Outro ponto que eu até comentei é anúncio. A gente faz anúncio, e principalmente eu acho que o único lugar que a gente faz anúncio é Instagram, né? Então o Instagram a gente usa também como uma ferramenta paga, né? Então a gente faz anúncio para trazer pessoas para nossa base e lá a gente chuta pro gol, ou seja, lá eu faço conteúdo. E aí aquelas pessoas que estão chegando por anúncio no meu perfil, elas veem o meu conteúdo, elas acompanham os meus stories e em algum momento elas tomam a decisão de entrar em contato comigo. A junção do anúncio com o conteúdo é maravilhoso pra gente vender mais. E por último, conversa no direct ou WhatsApp. Aqui no nosso negócio e na maioria dos nossos clientes da mentoria, nós não fazemos call de venda. Por quê? Porque a gente tem um bom trabalho de conteúdo. Então a gente gera valor. A gente está demonstrando a nossa competência no conteúdo. Então quando o cliente entra em contato com a gente, ele já está muito mais decidido, ele tem muito mais clareza em que nós somos competentes naquilo que ele está buscando ajuda. Ele já nos acompanhou, ele já teve muito tempo, que nem o Nicolas fala, muito tempo de tela com a gente. Então o nosso conteúdo trabalhou ele para eu não precisar ter que sentar numa chamada de vídeo para convencer ele sobre a minha mentoria. A minha oferta visível já deixou mais claro para ele o que eu tenho para ofertar. Então ele chega no WhatsApp, no direct, para tirar uma dúvida, para ver como é que se adequa no caso dele, para saber o valor, porque como tá sempre atualizando, não é uma coisa que a gente deixa aberta, a gente vai falar mais quando o cliente chegar ali no direct. E com isso, a gente consegue criar todo um ecossistema em que a gente entrega uma mentoria boa, que gera resultado, que gera valor para o cliente e a gente consegue vender de uma forma eficiente e simplificada. E se tu quiser a minha ajuda para colocar tudo isso aqui que eu te mostrei na mini aula em ação, eu tenho uma mentoria individual que pode te ajudar com isso. É só clicar no link aqui embaixo do vídeo e entrar em contato.